Fala pessoal, o GM Evandro aqui, estamos de volta com o episódio novo da série Na Busca do Top 5 do Mundo de partidas rápidas aqui no chess.com, as partidas de 10 minutos. Seguimos aí com a nossa saga, estamos ali no melhor rating da conta, que é o rating de 2.761. E estamos ali no top 8 do mundo agora. Ontem estava top 7, esse cara me passou de ontem para hoje, vamos tentar passar ele de novo. Mas o grande desafio aqui é passar a faixa dos 2.800. Por enquanto só Nakamura para cima ali estão nessa faixa de 2.800. Vamos ver o que rola aí nesse episódio de hoje. Bora lá, cada pontinho agora é uma luta, bora para a luta de hoje. Mas antes de começar aqui, dá um recado importante para você que está querendo melhorar no xadrez. Hoje nós abrimos as matrículas oficialmente da Black Friday da Chessflix. Você pode se tornar aluno nesse primeiro lote da Black Friday e receber aí a melhor condição da história da Chessflix com todos os cursos feitos na história liberados no aplicativo. Então, todos os métodos de treinamento, os cursos de abertura, meio jogo, finais, todas as trilhas, desde o nível 0 até o nível de mestre, e uma série de outros bônus que vão ser liberados. E isso pelo menor valor da história, né? Então, pelo valor de apenas um desses treinamentos, você vai ter acesso completo à Chessflix. Só que para isso, você tem que entrar no link que está na descrição do vídeo, fazer ali o seu cadastro e garantir a sua vaga hoje nesse primeiro lote, que é a melhor condição, beleza? Bom, então vamos lá. Vamos começar aqui. Deixa eu colocar para lançar o desafio. Deixa eu colocar aqui. E o desafio está lançado, mas não é uma partida de 3 minutos. Quase que eu coloquei uma partida de 3 minutos. Vamos aqui para uma partida de 10 minutos. 200 pontos para baixo, infinito para cima. Vejamos aí se vai ter alguém nessa faixa para jogar agora. Vamos lá. Temos um adversário aqui. Então, deixa eu ver se tá tudo certinho, se tá gravando. Beleza, vamos lá, ó. Defesinha do rei, vamos lá, vamos jogar com G6. Bispo G7. Qual variante que ele vai escolher, hein? Eu tenho a sensação que eu já joguei com esse cara. E ele jogou aquela variante de Bispo E3 e Bispo E2, será que foi essa? Mas eu não fiquei muito bem, não, na partida. Essa é exatamente essa daqui. Vamos lá, vou jogar cavalo A6. Na verdade, eu acho que eu fiquei bem, mas eu dei uma inventada muito grande. Eu não lembro exatamente. Vou jogar aqui com C6. E agora cavalo C5. Tá aí uma variante que é daquelas que eu já estudei, mas que eu não vi muito da variante, então são as posições que são um pouco novas até. Bom, ele jogou dama C2, eu vou jogar tomando em D5. Mas essa é uma variante que tem que dar muita atenção, para falar a verdade. Essa variante com bispo E2 e bispo E3, eu diria que hoje é uma das mais perigosas e talvez uma das mais jogadas também contra a Índia do Rei. Eu que ainda não parei para estudar ela como se deve. Igual essa posição que eu estou jogando, eu acredito que eu estou inventando já. Então, por exemplo, eu estou deixando ele jogar B4, mas provavelmente B4 é bom. Porque geralmente se joga essa posição com A5 e depois cavalo C5. Mas eu estou jogando de uma forma mais... Como que eu posso dizer isso aqui, né? Eu estou tentando induzir ele a cair numa posição onde... por exemplo, ele não vai poder rocar grande ali. Né? Então eu estou tentando induzir ele a fazer esse B4 para a posição não ficar tão estável assim a posição dele. Mesmo sabendo que talvez seja ruim isso que eu estou fazendo. Porque aí, não sei para onde que vai o rei depois, né? Depois que ele joga B4, eu volto o cavalo para A6, por exemplo, A3, torre C8, talvez. Rocar grande não vai dar certo e rocar pequeno ele já avançou esse peão de H. Só que meu cavalo vai ficar muito fora de jogo. Não é fácil voltar esse cavalo. Na defesa em dia do rei rola isso muitas vezes, né? Você acaba jogando de uma forma
onde você cede muitas coisas, acaba ficando numa posição inferior mesmo, acreditando que vai ter um tipo de contra-jogo ali depois, né? Então, é isso. A gente é do rei, uma posição que é arriscada, resumindo, né? Posição muito arriscada de jogar. O preto aceita ficar um pouco pior para ter uma posição desequilibrada, né? Bom, pelo menos ele tá pensando bastante, tá pensando aí como reagir, porque eu basicamente estou querendo jogar um torre C8. Torre C8 para ter ideias de cavalo por E4, por exemplo. E ele tá pensando bastante aí se faz ou não esse B4. Caramba, ele tomou em C5, né? Também era uma possibilidade. Agora, o ideal é que eu conseguisse colocar o meu cavalo em D6. Não sei se eu tenho tempo suficiente para fazer isso, porque o cavalo é o melhor bloqueador, né? Então, se eu consigo colocar o cavalo em D6, ele bloqueia ali o peão passado de D. E aí, depois que eu coloco o cavalo em D6, eu posso pensar tanto em avançar a maioria de peões na ala da dama, quanto ter o avanço F5. Pode ser uma possibilidade também. Vamos ver como que ele vai jogar, porque talvez ele tenha lances como esse. Mas mesmo se jogar bispo B5, eu posso trocar, dama 5 cheque, cavalo C3 e cavalo D6. Eu consigo fazer o bloqueio. E aí, com esse bloqueio feito, talvez eu tenha aí uma boa posição. Vamos lá, vou fazer cavalo D6, porque se... eu tô pensando se cavalo B5 ainda. Eu ia falar que eu tenho dama 5 cheque, mas não tenho certeza. Porque ele tem dama C3. Depois de dama C3, o cavalo volta para C3. Pode ser uma possibilidade, o dama 5 cheque. Meu cavalo fica muito bem colocado aqui. Bom, agora ele faz cavalo D2. Ele quer combinar muitas vezes. Então, até mesmo cavalo C4 só ele quer jogar. Ele quer tirar o meu bloqueador, né? E agora, hein? Pensando em dama G5. Para fazer F5 depois. Vamos lá, vou de dama G5. Ameacei dama G2. E às vezes eu posso pensar no F5 já. Porque afinal de contas o rei dele, ele tá no centro, né? E talvez isso aqui possa ser interessante, né? E aí, e agora, hein? Porque F5, cavalo C4. Hum... aqui aquele tipo de lance pode ser bem arriscado de se fazer. Porque se entra um bispo em C4 depois, eu tô ferrado, né? A posição acabou, posso abandonar já. Eu tô em dúvida aqui nesse momento se eu jogo ou não F5. Tô achando que eu vou aguardar um pouco mais para fazer isso. Não tô sentindo muito confortável de jogar esse lance, não. Eu vou jogar A6 com a ideia de B5. E se ele jogar A5, agora eu faço bispo B5. Porque... se bispo B5 agora... Ele toma de cavalo. E se eu tomar de peão, tem dama por C5? Mas aí não tem dama C5. Eu faço dama toma D2, cheque. E cavalo toma E4, né? Tá, vou jogar bispo B5 então. Que tem um truque aí escondido no meio. No caso dele vir aqui inocente, tomar em B5 e depois querer tomar em C5, ele vai levar um dama toma D2. Inclusive, eu acho que ele vai perceber agora só o golpe, mas aí já é tarde para ele. Porque agora eu estou jogando C4 e aí eu vou conseguir uma boa posição.
Eu imagino quando ele jogou tomando em B5, ele não viu esse tema de duplo, senão ele não teria jogado esse lance. Eu acho que agora eu vou ficar bem, né? A minha sensação aqui é que eu tô ficando bem nessa posição, jogando com C4. Não sei se é grande coisa ainda também, mas ficou interessante já. E agora roque pequeno, tá sempre caindo H6, roque grande não pode, tá caindo em A5. Eu tô com essas ideias de C4, limitando ali o bispo. Agora ele vai ter que pensar bem aí o que fazer. A Índia do Rei é uma defesa que ela funciona graças ao aspecto dinâmico assim da posição, né? Que é justamente esses temas táticos, isso que faz a defesa Índia do Rei ela funcionar. Bom, vamos lá, vou jogar agora a dama D8, batendo em A5. Se ele jogar dama toma C5, eis a questão, hein? Porque se cavalo E4, dama por B5. Eu vou jogar a torre por A5 primeiro, porque se torre toma A5, dama toma A5 cheque, se B4 eu tenho dama 1 cheque, e tá caindo E4 no final da variante. E de qualquer forma eu tô ameaçando tomar em E4, né? A posição ainda bem confusa, né? Vamos lá, eu vou jogar cavalo por E4. Ele tem um dama B4, toma em A1, toma em A1, cavalo D6. E aí se jogar bispo toma B5 agora, talvez eu tenha o dama B6. Vamos lá, torre por A1, volta o cavalo para D6. Eu acredito que esse está perdendo, bispo B5, dama B6, se torre A5, E4, E3. Deixa eu ver se eu jogo agora ou se eu jogo... Porque se eu jogar dama B6 cravando, ele vai jogar torre A5, né? Tá todo pendurado aí. A minha dúvida é se eu jogo E4 direto ou se eu jogo o dama B6 primeiro. Porque E4, cavalo D2, agora dama B6, torre A5, E3. Tô achando E4 interessante. Porque se ele jogar cavalo para D4, ele já leva a dama B6 e acabou a partida. Imediatamente, né? Vamos lá, eu vou jogar E4 primeiro. Abrindo a diagonal do meu bispo. Se dama B6, cavalo C4, eu posso jogar dama por B5. Se dama por B6, dama por C4. Não tem dama F8, né? Rei F8, cheque. Dama B6 agora. Tentando explorar o fato desse bispo estar cravado. A dama em B4 ela tá no ar. E agora se jogar o torre A5 para defender o bispo, eu faço E3. E aí o rei dele tá ficando todo aberto, as peças todas as peças descoordenadas também na posição. E agora o meu bispo de Casas Pretas entrou em jogo, que é o bispo da Índia do Rei. Aqui a Índia do Rei deu certo, hein? Aqui a Índia do Rei deu muito certo quando o bispo de Casas Pretas da Índia do Rei ele entra em jogo, olha só, o cara abandonou já. A posição tá muito, muito triste para ele. É aquilo, a Índia do Rei que deu muito certo. Se ele jogar a torre A5, já leva E3. Vamos lá, vamos fazer a revisão dessa partida para entender o que aconteceu no detalhe. Vou colocar aqui na revisão já para ver. Essa é uma posição interessante, é uma partida, é uma variante que eu quero ver ainda, que eu quero tentar entender melhor sobre ela, que
que é essa variante bispo E2 e bispo E3. Então, olha só, meu adversário ele fez 91,9 de precisão, eu fiz 95,5. Ele começou aí jogando o peão dama e eu joguei aí a nossa defesa em dia do rei, que tem sido a defesa clássica aí da série, toda a temporada eu venho jogando em dia do rei. E a Índia do Rei, ela tem essa característica, desde os primeiros lances, de ser uma defesa que é bastante ambiciosa, assim, uma defesa que é bastante arriscada, porque as pretas começam já cedendo o centro, deixa o branco ficar com esse forte centro de peões, para depois poder contra-atacar, poder jogar um E5, poder jogar um C5, contra-atacando esse centro. Então essa que é a estratégia das pretas. Então o preto muitas vezes ele acaba ficando um pouco pior por conta dessa falta de espaço para as peças, mas é o que a proposta da defesa em dia do rei é essa mesmo, né? Então aqui eu joguei com E5, que é a ideia, depois que fianqueta o bispo eu ia jogar com E5 para atacar o centro, e aí ele fechou. Quando fecha esse centro na Índia do Rei, surge aí essa cadeia de peões, agora eu tenho duas formas de contra-atacar. Uma é fazendo F5, e a outra é fazendo C6. Geralmente, quando o rei já está lá na ala do rei, já rocou, o preto ele vai para o F5, né, que é a ruptura mais característica até da Índia do rei. Mas a outra possibilidade é fazer também o C6, e vir aqui pela coluna C, pela ala da dama. Nessa variante, quando ele joga com bispo E2 e bispo E3, ele já me dificulta ali as ideias de cavalo H5, cavalo F4, e se eu jogo F5, jogo um cavalo E8 para fazer F5, muitas vezes ele faz G4 para impedir. Então é uma variante que ele quer vir na ala do rei. Por isso que eu espero um pouco e venho do outro lado, né? Primeiro eu joguei cavalo A6 para levar o cavalo para casa C5 e agora eu venho com C6 para contra-atacar no centro. E aí ele já veio com H4, que é o que eu estava falando. Nessa variante, diferente de outras, ele quer vir atacar na ala do rei, né? Bom, então deixei ali jogar H5 e agora cavalo C5. Então não se impressione muito com a avaliação do computador quando você joga uma defesa em dia do rei, porque o computador ele gosta muito do espaço, né? Então, como tem essa vantagem de espaço, ele já está uma vantagem muito grande para as brancas, né? Então o jogador de Índia do rei ele tem que saber avaliar esse tipo de coisa, pois apesar de dar ali uma grande vantagem, o humano não vai jogar tão preciso igual o computador para explorar essa vantagem, né? Então esse é um grande erro que tanto jogadores de brancos ou de pretas cometem na hora de preparar contra a defesa Índia do Rei ou a favor da Índia do Rei usando o computador, tá? Eu lembro uma vez que eu vi o Nakamura falando sobre isso, que o Nakamura jogava Índia do Rei e aí ele ganhou uma partida do Boris Gelfand. E o Gelfand, ele entrou numa teoria absurda lá, lance quase 30 de teoria, e o computador dava vantagem, né? E aí dava uma clara vantagem, um ponto. Aí ele parou de analisar. E o Nakamura, ele insistiu, ele foi analisando ainda mais profundamente, e o Nakamura percebeu que a posição era muito difícil de jogar de brancas, e para dar essa clara vantagem tinha que acertar vários lances de máquina, e aí ele acabou indo mais profundo até um ponto que o preto conseguia ficar igual e até melhor. E aí o Naka ganha essa partida, né? Ele estava mais preparado ainda. Então é muito questão de saber a proposta assim da defesa e como avaliar essa vantagem que o computador dá. A gente tem que pensar mais do ponto de vista prático, né? Bom, aí eu joguei esse bispo D7, que ele dá como duvidoso, gosta mais do dama 5, talvez dama 5 seja melhor mesmo, para não ter as ideias de B4. Aqui eu foi meio chutado, assim, questão de teoria, assim, porque eu não lembro exatamente o que eu vi de teoria contra isso. Talvez seja esse dama 5 para bispo D7, torre C8. Então não joguei a ordem mais precisa, mas a casa do bispo é D7, né? Ele jogou H6, bispo H8 e tomou em C5. O computador gosta de tudo que ele vem fazendo até aqui. Cavalo F3, cavalo E8. Acho que é um bom lance. Que é a ideia de colocar o cavalo em D6, bloqueando ali D5, que é o peão passado. Lembra disso, o cavalo é o melhor bloqueador. Sempre que tiver um peão passado, é interessante você bloquear com o cavalo, que assim o peão não consegue avançar mais e o cavalo ele controla várias casas importantes ali a partir de D6. Aí veio A4, cavalo D6, cavalo D2,
Dama G5 tá bom também. Ele gosta de bispo F6 para bispo G5, era outra opção. E aqui A6 ele dá como duvidoso, ele gosta de jogar F5. Aqui foi aquele momento que eu dei uma travada pensando se jogava o F5 ou não. E eu achei muito arriscado fazer o F5 aqui. Eu não gostava de cavalo C4, para falar a verdade. Cavalo C4, bispo C4. Ele basicamente ameaçou D6 ganhando. Ah, bispo F6. E aí dá a casa H8 para o rei. Interessante essa variante. Eu não tinha visto essa ideia de tirar o bispo. Talvez se eu tivesse visto essa ideia, talvez eu tivesse jogado isso. Eu joguei o A6, porque, bom, eu quero jogar B5, eu tenho uma maioria de peões na ala da dama. E o que eu pensei foi isso, se ele jogar A5, inclusive ao lance, eu tenho bispo B5. Esse é um tema que acontece na Benoni moderna, né, que tem esse tipo de posição para lutar pela casa C4. E aqui eu aproveitei de um golpinho da posição que ele não viu. Né? Então, se ele tivesse visto o golpe, ele jogaria, por exemplo, dama B3. Só que ele não viu o golpe. E aqui, depois de trocar, aí que ele percebeu que tinha um golpinho. E igual eu falei, em dia do rei, o jogador de pretos ele se aproveita muito dos elementos dinâmicos da posição. Então, os temas táticos, sacrifícios para ativar as peças também. Então, o jogador de pretos tem que estar sempre muito atento nisso. E aproveitando desse tema, olha só, se ele jogasse dama C5, aqui ele leva dama toma D2 cheque. Rei toma D2 e aí tem cavalo por E4 e eu tô recuperando a dama, ficando com uma peça a mais. Então isso aqui basicamente decidiu a partida, né? Porque ele foi perceber só depois que eu tinha o golpe. Então ele parou para pensar agora, poxa, né? Será que o cara tá entregando um peão mesmo ou tem alguma coisa? Aí ele percebeu que tinha o golpe, ele tinha que ter visto isso antes. E aí ele jogou esse, agora a dama D8, só que agora a posição das brancas ela tá toda descoordenada, né? Então, antes ele tinha uma posição muito sólida ali, agora ele perdeu o controle total. As peças estão todas meio no ar, os peões caindo. Aí ele tomou em C5, tomei, cavalo E4. Olha, ainda não tá decidida a partida. Tá uma leve pretas, dama B4, tomou. E agora eu faço cavalo D6. Agora esse lance com certeza vai ser um erro, né? Ele olhou só para o material na posição. Esse é um erro que muita gente comete também, de olhar só para o material. Tipo, tô com um peão a mais, mas esse peão é um peão ali dobrado, ele não precisava se preocupar tanto em tomar agora esse peão. Ele podia fazer algum lance de preparação. Quando ele fez esse bispo B5, ele ficou perdido. Se ele joga cavalo D2, por exemplo, tá no jogo, tá lutando, olha só, vantagem bem pequena das pretas. Ele fala para jogar um cavalo F5 para cavalo D4, até devolvendo já o peão. Tudo bem, a posição das pretas é muito mais confortável, mas o preto, o branco, ele não tá perdido, nem, talvez não esteja nem pior na posição. Né? Mas ele foi materialista, quis recuperar direto, aí ele fica perdido. E4, ó, E4 é mais preciso, porque eu tava na dúvida se jogava dama B6 ou se jogava E4. Ele fala que dama B6 ainda tem um cavalo E1 para vir defender a dama. Tá meio ferrado também, né? Tá perdido aí depois do E4, tá, ameaça E4, E3... Como que é esse negócio aqui, para falar a verdade? Se eu tomar... aí torre A5, que aí tá cravado. Olha, nossa, esse lance aqui é difícil demais de achar. Cavalo E1. Que aí se eu tomar de dama, tem dama D6. Se eu tomar de cavalo, tem torre A5. Eu joguei o E4 direto, agora dama B6, que interroga. Olha só, o lance que eu fiz, o dama B6 interroga e ele abandonou a partida. Eu achei que ele tava perdido também. Mas tem lance ainda... Ele fala que E3 era o mais preciso da posição. Que se tomar aí dama B6. Mas, caramba, o que ele faz aqui depois de dama B6? Eu, sinceramente, não vi. Torre E1. Torre E1. Caramba. Porque se jogar cavalo toma B5, ele joga cavalo toma E4. E tá só 0.8. Ele diz que agora... Que bizarra essa posição, hein? Que agora o meu cavalo de B5 ele tá cravado. Eu não tenho um lance muito bom para fazer para tirar essa dama. Caramba, olha só. Ele fala que o único para dar 0,80 seria um bispo D4 e tá confusa a posição. Bizarro esse lance. Muito difícil de achar, né?
muito difícil de achar, seria o único na posição jogar esse torre E1, que aí E3 é o lance, porque aí se torre por E3, agora cavalo B5. Nem entendi a diferença. Ah, é que se cavalo E4, agora bispo D4 ataca a torre. Tá. Não, dificílimo isso. Bom, dama B6 ele já abandonou, em vista das duas ameaças de E3 e de dama B5. Se jogar a torre A5, aí E3, aí tá completamente perdido na posição. Por exemplo, toma, rei G2, agora tá vindo bispo D4, e aí vamos conseguir dar mate aqui nessa posição, né? Por exemplo, se ele tomar em D6, eu já tenho dama G1, rei H3, dama H1, rei G4, dama H5 e mate em F5. Bom, partidinha interessante essa, subimos mais um pouco aí o nosso rating, agora chegando a 2.765, agora sim maior rating da conta e batemos o recorde de novo aí de rating e voltamos ali à 7ª posição do ranking, 1 ponto à frente desse cara. Acho que vai ficar uma disputa aí até lá na frente, vamos ver quem chega nos 2.800 primeiro, né? Bom, mas é isso então, galera. Seguimos aí na nossa saga, a partidinha interessante na defesa indiana do rei. Se de repente você gostou, já deixa seu like aqui no vídeo. Se você ainda não é inscrito do canal, aproveita para se inscrever. Todos os dias tem vídeos novos por aqui. Vamos então encerrando e até a próxima.